existe uma situação em que ele é sócio de parentes numa empresa que fez transações com Daniel Vorcaro. Objetivamente, é isso, certo? Embora a cunhada dele diga que não está nem sabendo de sociedade nenhuma, porque a casa dela caindo aos pedaços e tudo mais, mas no papel, nos documentos, nos autos, o que temos é uma sociedade em que ele é participante e não dirigente. E não à toa ele e Alexandre de Moraes coordenaram todo aquele discurso na semana passada, justificando como isso está dentro da lei, certo? Então, o fato nu e cru é esse. Aí vem a investigação sobre Banco Master e nos apresenta ao fato de que quem comprou o tal resort da empresa em que ele é sócio foi o Daniel Vorcaro. A partir deste momento, qualquer coisa que chegasse de Daniel Vorcaro ao Supremo Tribunal Federal, mesmo que não estivesse escrito na LOMAN, o que é o correto a fazer? A LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura, né? O que é correto? O que é republicano fazer? Meus queridos, eu já ganhei dinheiro aí desse cara. Eu vou pedir licença e me incluam fora dessa, né? O famoso me incluam fora dessa. Confio em vocês, colegas, com toda a vênia, para conduzir o caso. Era isso. Ele não fez. Não só ele não fez, como a cada nova etapa da investigação, ele tentava deixar a coisa mais opaca, menos transparente. Você decretar um sigilo sobre um processo é um procedimento natural de alguns processos que demandam sigilo para proteger a investigação? É. Você fazer isso no processo em que você também já ganhou um dinheiro do investigado soa como algo republicano? Não. Você fazer isso a ponto de prevenir a própria Polícia Federal de acessar os dados soa como algo dentro do normal? Não. Então, o problema é que ele foi dobrando a aposta, foi dobrando a aposta, foi dobrando a aposta. E agora, ele está, né, professor, nessa sinuca de bico que está insustentável ele permanecer. Já estava antes, né? É que, assim, agora é aquela coisa, né? Bom, a Polícia Federal cravou, tem lá a conversa sobre pagamentos. Está insustentável ele permanecer e se ele sair, ele assina a confissão de culpa. Independentemente disso, ele devia sair. É o que é o certo a fazer. Mas é o que ele vai fazer? Politicamente, para ele, não sei. E para os colegas, para alguns dos colegas, não sei o quanto está imediata essa conclusão de que melhor sair logo. Queria te ouvir. A gente estava conversando... Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite. A gente estava conversando antes de começar o programa e eu quis fazer uma distinção, né, entre o que a gente acha que devia acontecer e outra coisa, o que vai acontecer. Eu acho que você resumiu bem, ele foi se enroscando nessa história e ele sair agora talvez fosse uma confissão de culpa. Então, eu acho que ele vai resistir, né? O fato de alguns dos colegas começarem a ficar assim, incomodados, a questão é que, do ponto de vista institucional, formal, os colegas têm poucos instrumentos para transformar esse incômodo em ações efetivas, né? O STF no Brasil, ele é construído de tal maneira que é uma instituição muito pouco hierárquica, né? São 11 ministros, cada um com muito poder, muita autonomia, né? A grande maioria das decisões, inclusive do Supremo, são tomadas individualmente, né? Não vão para o colegiado. Então, fica... como ainda tem essa questão, não é ilegal, né? A gente partindo aqui do pressuposto que ele está falando a verdade, né? Não é ilegal. Então, a gente está no campo aí do moral, da ética, né? Do deveria ser, deveria acontecer. Então, é uma situação difícil, tanto para o Toffoli quanto para o Supremo, porque o Supremo também não tem instrumentos para resolver isso de uma forma rápida. Tem uma preocupação aqui da nossa audiência. O Rinaldo Oliveira diz: o escândalo pega todos e boa parte desses todos tá calada. Não, desculpa, não era essa mensagem. Ele está falando de vão vir comentar de vieses, excluir sua parte.
Perdi a mensagem que eu ia ler. Gente, desculpa. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu achei. E vão aproveitar o ensejo para dizer que o capitão condenado deve ser descondenado, já que foi julgado por este STF aí. Cada um aproveita como pode. A questão dele a gente teve um processo importante encerrado agora há pouco pelo STF, que foi o processo que investigou a tentativa de golpe de Estado no Brasil. A gente tem uma classe política que não é desprezível, né? Tem uma representação grande dizendo que o STF não poderia ter julgado o processo da maneira que julgou e um projeto para que no ano que vem essa classe política tenha vagas suficientes no STF para poder fazer impeachment de ministro. Ao mesmo tempo, esse escândalo é real e a gente está vendo esses fatos, né? Como é que isso vai ficar desenhado para o ano que vem, diante dessa ideia de ter mais vagas no Senado para poder fazer esses processos de impeachment e desse escândalo que a gente está vendo no STF? Olha, discutir STF é sempre muito complicado, porque uma coisa é difícil às vezes você diferenciar a crítica da retaliação, né? Então, toda vez que o STF toma uma decisão, aparece lá no Senado alguém desenterrando algum projeto de lei, etc. Então, eu acho que tem muitas coisas que podiam ser aprimoradas no STF. Essa semana até o presidente Lula deu uma entrevista sugerindo mandatos para ministros do STF. É uma boa discussão, né? Agora, o problema, às vezes, é a oportunidade dessa discussão. Como a gente está, esse fantasma das decisões de 8 de janeiro, né, essa crise política que veio do governo Bolsonaro, a tentativa de golpe do Estado, às vezes discutir a estrutura do STF, reformas que podem ser positivas, podem parecer retaliação. E o STF joga isso também, né, Pedro? Porque eles também, às vezes, quando tem alguma tentativa de discussão sobre reformas, eles falam, vocês estão tentando me retaliar. Então, é um jogo político muito delicado. Eu acho, para tentar ser rápido, que existem dois tipos de crítica realmente ao STF. Tem uma crítica que eu diria sincera, aquela que quer aprimorar uma instituição que é importante, que cresceu demais, que está com muita visibilidade e que talvez a gente precise buscar um equilíbrio aí por meio de reformas. Mas tem uma crítica que eu diria que é oportunista, né? Aquela que tenta limitar ali ou pegar carona, por exemplo, deslegitimando a Suprema Corte, que tomou uma decisão em relação ao Bolsonaro. Agora, em relação ao Toffoli, eu só queria lembrar uma coisa. Deslegitima ele, mas ele também foi muito, eu diria, cruel com o presidente Lula quando o presidente estava preso em relação ao filho morto e o neto que morreu e o irmão que morreu, né? Quer dizer, o Toffoli também tem um passado e dizem, né, que o presidente Lula, inclusive, tem uma mágoa muito grande com o Toffoli. Mas estou querendo chamar atenção nisso. Crítica ao STF é óbvio que é importante, é delicado porque às vezes é difícil a gente identificar o que é uma crítica, que eu diria, positiva, no sentido de tentar reconstruir uma instituição, aprimorar a democracia, de uma crítica que é oportunista, tentando desqualificar uma instituição que é muito importante para a democracia. Eu acho que a gente tem uma questão aqui. A maneira como a gente conta a história, às vezes, ajuda a gente a entender a história melhor. Num determinado momento, a Polícia Federal, o ministro José Antônio Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli já era relator do processo. A Polícia Federal fez uma diligência de busca e apreensão, tinha mandato na mão, e pegou um monte de coisa na casa do Daniel Vorcaro. Um monte de coisa, inclusive telefones celulares. Feito isso, o Toffoli entendeu o que tinha sido pego na casa do Vorcaro e disse, PF, você não pode ficar com isso aqui não, manda tudo para o Supremo Tribunal Federal. Mandaram tudo para o Supremo Tribunal, fazendo o seguinte alerta, ministro, quanto mais tempo a gente não consegue periciar esses aparelhos, mais tempo tem de gente externamente tentar apagar o conteúdo desses aparelhos. E o Toffoli não é comigo. Houve uma imensa pressão por parte da imprensa, houve pressão por alguns políticos, não muitos, curiosamente não muitos. Houve pressão popular pelas redes sociais e tudo mais. Então o Toffoli permitiu que a polícia fizesse
a perícia, mas limitou o número de peritos que poderiam mexer nos celulares. Limitou barbaramente. E limitou entregando a coisa para peritos que não são especializados em quebrar a segurança de telefones celulares. A gente está falando nesse momento destes celulares, das mensagens que foram descobertas nestes celulares. O que o Toffoli estava fazendo era, a não ser que a gente se finge de bobo, era trabalhar ao máximo para que a investigação policial não tivesse acesso às conversas que aconteceram entre ele e o banqueiro Daniel Porcaro. O nome disso é obstrução de justiça. Suas palavras, nem me ocorreu que pudesse ser. Nem me ocorreu que pudesse ser. Ponto... Mas se o processinho vier, o meio me segura, né? Pois é. A PJ é minha, né, Flávia Tavares? Está certo. O ponto aqui, evidentemente, é o seguinte. Virou um problema para o Supremo Tribunal Federal. Existe sim, professor, de acordo com o regimento do Supremo, o colegiado pode, em reunião secreta, decidir pela suspeição de um dos membros. É uma coisa que, de memória, eu não lembro de jamais ter acontecido. É porque, evidentemente... Eu posso te responder que não aconteceu sem ser de memória. Desculpa te interromper, mas é só porque a gente fez essa busca logo antes de entrar no ar. Perfeito. E uma reportagem da Folha de São Paulo, só para abastecer com dado essa tua afirmação, diz que STF só teve casos de afastamento de ministro quando a decisão foi do próprio magistrado. É um levantamento que a própria Folha de São Paulo fez. Nunca existiu um afastamento decidido pelos colegas. Que é uma coisa... Eu não acho que vai acontecer, tá? O que eu acho que vai acontecer é... se houver maioria, e eu desconfio que haverá, numa reunião secreta do Supremo, se houver maioria para pedir o afastamento do ministro, essa coisa vai ser uma conta que todos os ministros terão e compreenderão. Não dá para ter esse tipo de coisa em segredo. E aí alguém vai chegar lá para o Toffoli e falar, e aí? Quer ser afastado pelo colegiado ou nos fará esse favor? Assinei o MEIO. Trabalho com comunicação política e o MEIO tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o MEIO. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O MEIO Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meia Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil para além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.